Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês em mais um vídeo, né, sobre o período da igreja primitiva, do início da igreja. Nós vamos conhecer a perseguição aos cristãos no período da igreja primitiva, vamos conhecer o período de perseguição que a igreja primitiva sofreu e vamos conhecer também o período em que o cristianismo foi oficializado como religião oficial do império. Então vamos abranger todos esses dois períodos, né? Vamos fazer, claro, uma visão panorâmica geral. Então, para você me acompanhar nesse vídeo, né, para dar aquela força, já deixa o like, deixa a inscrição também, deixa o compartilhamento para alcançar mais pessoas e bora para mais esse vídeo. Então, pessoal, bora começar lendo aqui sobre o martírio cristão, né, no início da igreja primitiva. O martírio cristão, na época do Império Romano, era uma experiência angustiante e perigosa para os seguidores de Jesus Cristo, que se recusavam a renunciar à sua fé. Durante os primeiros séculos do cristianismo, os cristãos eram frequentemente perseguidos por várias razões, incluindo a recusa em adorar os deuses romanos. Inclusive os cristãos no primeiro século, no início da igreja primitiva, né, no período da patrística, eles eram chamados de ateus, né, nesse período da igreja primitiva. Então eles se recusavam a adorar os deuses romanos e o imperador como divindades, bem como sua resistência em participar de práticas religiosas e cultos tradicionais do Império Romano. E só dando mais uma explicação, pessoal, quando eu digo ateus, não é que eles não criam em nada, em nenhum Deus, né? No caso, os cristãos creem sim que Jesus Cristo como Deus encarnado e como Deus Pai que mandou ele. Mas ateus no sentido lá era, eles não reconheciam os outros deuses, né? Só o Deus deles, do cristianismo, e não os outros deuses. E esse era um dos motivos de serem perseguidos. Aqui estão algumas características e aspectos do martírio cristão durante o Império Romano. Motivos da perseguição. Esse primeiro ponto, né, da motivos da perseguição. A perseguição aos cristãos estava frequentemente relacionada à sua recusa em adorar os deuses romanos e ao seu compromisso em servir somente a um Deus, o Deus cristão, que os romanos consideravam uma ameaça à ordem e estabilidade do Império. Métodos de martírio. Os métodos de martírio variavam, mas incluíam execuções por crucificação, apedrejamento, decapitação, queima na estaca, lançamento aos leões em arenas de gladiadores e outros métodos cruéis de punição. Prisão e julgamento. Os cristãos frequentemente eram presos, levados a julgamento e interrogados sobre sua fé. Eles eram desafiados a renunciar a Cristo e adorar os deuses romanos, mas muitos se recusavam a fazê-lo, preferindo morrer como mártires e negar a sua fé. Olha só, pessoal, isso que era fidelidade a Deus, né? Testemunho e coragem. O martírio cristão era visto como um ato de testemunho e coragem diante dos romanos e da sociedade em geral. Os cristãos consideravam o martírio como uma forma de seguir o exemplo de Jesus Cristo, que também foi martirizado. Exemplos de mártires. Muitos cristãos famosos foram martirizados durante esse período, incluindo São Pedro e São Paulo, os apóstolos, né? Em Roma, São Policarpo de Esmirna, na Ásia Menor, que é um dos pais da igreja, e Santa Perpétua e Santa Felicidade em Cartago, que esse é um testemunho bonito, pessoal, sobre Perpétua e Felicidade. Impacto do martírio. A perseguição e o martírio não conseguiram extinguir o cristianismo. Pelo contrário, o martírio dos primeiros cristãos inspirou outros a abraçar a fé cristã e ajudou a espalhar a mensagem cristã por todo o Império Romano. O martírio cristão, no período do Império Romano, é uma parte significativa da história do cristianismo primitivo e testemunha a fé inabalável de muitos seguidores de Cristo, que preferiram enfrentar a morte e renunciar à sua crença em Deus, ou seja, preferiram morrer do que renunciar à sua crença em Deus. Essa coragem e devoção dos mártires continuaram a inspirar os cristãos ao longo dos séculos e são um testemunho poderoso da força da fé em tempos de perseguição. Agora vamos ver sobre o período de perseguição, né? E martírio, vamos ver mais alguns detalhes. O cristianismo sofreu várias perseguições ao longo de sua história, especialmente nos primeiros séculos. Aqui estão algumas das principais datas e períodos da perseguição. Perseguição sobre o Império Romano. O início. A perseguição aos cristãos pelo Império Romano começou no século I, principalmente durante o governo do imperador Nero, né? Era um maluco psicopata. Não que os outros não fossem, né? Mas esse era um dos piores. Após o grande incêndio em Roma em 64 d.C. Inclusive,
muitos historiadores e a tradição coloca sobre Nero a perseguição aos apóstolos no que culminou na morte de Paulo e de Pedro. Séculos de perseguição. Durante os séculos I ao III, os cristãos foram perseguidos esporadicamente em diferentes regiões do Império Romano, com intensidades variadas sob diferentes imperadores. Perseguição sob o Império Sassânida. Período no século III, os cristãos também enfrentaram perseguições no Império Sassânida, que era lá na região do Império Persa, né, que hoje é atual Irã. Perseguição sob Diocleciano. Período no final do século III e início do século IV. O imperador Diocleciano iniciou a última e mais severa perseguição aos cristãos entre 303 e 311 depois de Cristo. Agora nós vamos ver sobre a oficialização do cristianismo. Conversão de Constantino e tolerância religiosa. Em 312 depois de Cristo, o imperador Constantino I supostamente converteu-se ao cristianismo após uma visão antes da Batalha da Ponte Milviana. No Edito de Milão, em 313 depois de Cristo, Constantino concedeu a liberdade religiosa para os cristãos e acabou com a perseguição do Império Romano. Então, primeiro, o cristianismo foi aceito como religião no Império, não se tornou oficial, só depois, que foi agora. Legalização do cristianismo. Em 380 depois de Cristo, o imperador Teodósio I emitiu o Edito de Tessalônica, declarando o cristianismo, especialmente a versão trinitária, porque existia esse debate na época, né, sobre a visão trinitária do Deus Trino ou de outras formas, mas a trinitária acabou sendo uma visão mais, o consenso entre as correntes na época e os pais da igreja na época, como a religião oficial do Império Romano, e outras formas de culto foram proibidas. Então ali o Império Romano oficializou o cristianismo e barrou as outras religiões. É importante observar que, mesmo depois da tolerância religiosa e legalização do cristianismo, ocorreram alguns episódios de perseguição localizada em alguns lugares ao longo da história. No entanto, a partir da legalização do cristianismo, a igreja começou a desempenhar um papel cada vez mais influente na sociedade romana e em sua história subsequente. Então, pessoal, esse vídeo aqui foi para mostrar para vocês ao longo da história, até chegar no momento entre as perseguições e até chegar ao momento da oficialização do cristianismo como religião oficial do Império. E aqui dá a base para vocês entenderem por que a partir daí ficou difícil separar o cristianismo, né, como visão de mundo, o ritual da fé cristã e todas as tradições dos impérios que se sucederam ao longo da história até chegar na principal divisão, que foi o impacto da Reforma Protestante, que a gente vai falar em outros vídeos mais para frente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa a tua inscrição se você não é inscrito. Deixa o teu like. Deixa o teu comentário também. E não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.